Como é que é, pessoal? Eu estou de volta e hoje com um tema completamente diferente de todos os outros que eu já abordei aqui. É um tema bastante interessante. Eu acredito que nós costumamos julgar mulheres com base em análises nossas muito superficiais. Sempre que se fala deste assunto, eu ouço opiniões muito vagas, muito pobres, e é sempre a julgarmos as mulheres. Nunca ninguém consegue fazer uma abordagem a partir de perspectivas bem mais abrangentes, né, para conseguirmos perceber não só o que acontece, mas também o que influencia, o que persuade a mulher a determinados comportamentos e tudo mais. Eu quero tentar fazer esse exercício com vocês, espero conseguir transmitir bem a minha mensagem e, se conseguir, vocês já sabem o que têm a fazer. Sem mais demoras, vamos diretamente ao assunto. Enfrentar tabus e pular barreiras. Antes de mais nada, deixem-me contar-vos uma história muito rápida. Num dos episódios da minha série favorita, Lie to Me, um empresário bem-sucedido contrata o Lightman Group, que é um grupo especializado em detectar mentiras, para investigar a sua namorada, que estava prestes a se tornar sua esposa. Ele queria saber se ela realmente o amava, se queria casar porque o amava, ou se simplesmente estava interessada no seu dinheiro. Lightman Group, fantásticos, eu amo aquela série. Eles resolvem o caso e descobrem que ela estava interessada no seu poder econômico, mas ela também o amava. Agora, a minha questão é, será que ela estava a ser interesseira? Ela queria o seu dinheiro, interesse, mas também o amava. Agora, estava a ser interesseira ou não? Em parte, sim, claro, ela estava a ser interesseira, mas as coisas não são tão simples assim. Não é assim tudo muito bonitinho. Vamos tentar desabrochar um pouco mais essa questão. Eu acredito que são poucos os casos de relacionamentos em que não há interesse escondido de ambas as partes. Para além do amor, muitos casais suportam relacionamentos formados a partir de desejos por bens materiais ou outros pertences valorativos. E quem submete-se mais a esse tipo de relacionamentos por interesse? A mulher, óbvio. Mas eu acredito que a mulher não seja culpada. Eu podia trazer-vos um monte de explicações para justificar essa minha posição, mas eu acredito que apenas essa bastará. Porque assim, a mulher, desde a sua infância, é investida uma educação baseada na desvalorização da sua condição como ser humano. E na maior parte das vezes, as famílias justificam-no com práticas e valores tradicionais que, por uma questão de respeito, não podem e não devem ser quebrados. Mas agora, se isso realmente acontece, ou se essas tradições devem ser mantidas ou quebradas, é outro assunto. Não é isso que eu quero colocar em questão aqui. Eu simplesmente dei-vos um exemplo para percebessem porque é que eu acredito que a mulher não tem culpa por submeter-se mais a relacionamentos por interesse. Continuando. As mulheres socialmente consideradas bonitas, na maior parte das vezes, envolvem-se e acabam por ficar com homens abarrotados de dinheiro. Mas porquê? Então, se tu acreditas que uma mulher bonita não pode andar descalça, ter o cabelo despenteado, ter uma unha partida, dizer asneiras ou mesmo ser pobre, estavas à espera de quê? Há que se corresponder às expectativas. E é exatamente isso que elas tentam fazer. Caso alguém não tenha percebido, em outras palavras, a culpa por uma mulher não querer se encaixar nesses defeitos subjugados dentro da sociedade e, por consequência, mergulhar em relacionamentos por interesse é igualmente tua. Mas também não é isso o mais importante. Situações dessas acontecem em toda a parte do mundo com a maior naturalidade e nós já estamos cientes disso. Eu penso que está na hora de deixarmos um pouco a mulher de lado e analisarmos a outra perspectiva. Nesse caso, o privilégio masculino dentro disso. Sim, há um privilégio masculino. Porquê? A partir do momento em que a mulher e o homem fazem exatamente a mesma coisa e apenas a mulher é julgada por isso, nós estamos a falar de privilégio masculino. Estamos a falar de machismo. E há quem deve estar a pensar, mas o homem não fica com a mulher por interesse. Vá, tirando algumas exceções, mas o homem não costuma ficar com a mulher por causa do seu dinheiro. Até porque, na maior parte dos casos, são os homens que detêm o poder econômico. Mas vejamos, o interesse numa relação não é apenas monetário. Bora fazer uma análise muito rápida. Infelizmente, o homem também sofre com o sistema que o privilegia. No caso deste, precisa ser bem-sucedido. Precisa ter dinheiro, plim plim, l'argent. Basicamente, é uma condição de sobrevivência social dentro do âmbito das conquistas amorosas. O homem com bolso mais pesado antecipa-se e tem uma facilidade maior em passar os seus genes adiante. Ou seja, ele consegue ficar com mais mulheres e os homens tendem a ter mais filhos também por causa disso. E o homem sem dinheiro vale tanto quanto uma mulher socialmente considerada feia. Mas mesmo quando os homens atingem as suas metas econômicas, ainda são colocados sob pressão. Afinal de contas, um homem rico não pode ter uma mulher feia. Ele tem que encontrar uma mulher à sua altura. Então, o sucesso exigirá que ele procure por uma. E quem se encaixa nesse perfil? As mulheres socialmente consideradas bonitas.
que nesse caso vão namorar também por interesse. É um ciclo vicioso. Cada um tentará corresponder às expectativas. Então vão à procura de algo que a sociedade exige que eles tenham. Agora, conseguiram acompanhar até aqui, certo? Bom, então, a mulher consegue o que quer. Até rimei. Consegue o homem com dinheiro, para que ela evite ter aqueles defeitos todos. O homem consegue a mulher considerada bonita pela sociedade. Afinal de contas, quem está a ser interesseiro? Ambos. Não o homem, não a mulher, ambos. Percebam uma coisa, não há diferença entre o dinheiro de um homem e a beleza de uma mulher nas sociedades modernas. Tanto uma coisa como a outra são usadas pelo sexo oposto para ostentarem um status social. Então, se os dois têm interesse no que o outro possui, não interessa de que natureza seja, dinheiro, beleza, é a mesma coisa. Por que vivemos culpando as mulheres e deixamos os homens de lado a desfrutar da situação como meros espectadores? Não faz sentido, pois não? Espero que vocês pensem seriamente nisso que eu acabei de explicar. Para concluir, o jogo do prazer geralmente inicia-se com dois jogadores prontos a satisfazerem uma necessidade latente. Quer dizer que nem sempre estamos conscientes do que queremos fazer. Por exemplo, o caso das mulheres. Não são todas as mulheres, ou muito poucas, ou quase nenhuma, que sabe porque que se interessa por coisas fúteis, coisas banais e não quer desenvolver de alguma maneira a sua capacidade intelectual. Muitas mulheres não fazem ideia, simplesmente acreditam que querem ter dinheiro, querem ficar com um homem rico e é porque elas querem. Não sabem que foram trabalhadas, que foram programadas para esse tipo de comportamento, para esse tipo de pensamento. Foram manipuladas pela sociedade, pela mídia, foram educadas pela família e hoje encaram aquilo como a maior naturalidade. Isso acontece em tudo. Os homens também são influenciados a serem machistas, por exemplo. É uma questão muito complexa. A manipulação é muito complexa. Tu és manipulado e tens um determinado tipo de comportamento cuja origem desconheces. Eu antigamente pensava de muitas formas porque fui influenciado a pensar dessa forma. Por exemplo, os brancos hoje em dia também são influenciados a considerarem muito mais o que acontece dentro da Europa do que o que acontece, por exemplo, em África. Então, a mulher não é mais nem menos interesseira que o homem por querer o seu dinheiro. Até porque, se ela não tivesse os requisitos estéticos, nem sequer lhe meteria a mão. Já pensaram nisso? Eu enxergo mais como uma troca de conforto. Agora atenção. Eu em nenhum momento neste vídeo posicionei-me a favor ou contra relacionamentos por interesse. O meu único objetivo foi esclarecer que não só a mulher tem culpa por se envolver em relacionamentos por interesse, como o homem também tem. E o problema está em simplesmente julgarmos as mulheres por tal coisa. Porque se vamos julgar as mulheres, vamos julgar também os homens. Vamos ser justos aqui. Não julguem as mulheres se não vão julgar os homens. Se vão julgar as mulheres, julguem os homens. Pessoal, esse vídeo foi uma chamada de atenção para os homens. Mas eu gostava mesmo muito que as mulheres considerassem tudo o que eu disse aqui. Porque é assim, eu não me prejudico, talvez um pouco, mas não tanto quanto uma mulher, por ignorar injustiças cometidas às mulheres. Eu, pessoalmente, não me prejudico por isso. Mas, em contrapartida, as mulheres prejudicam-se bastante. Porque assim, nós temos que pensar no seguinte. A maior parte das atitudes que as mulheres hoje em dia têm foram influenciadas por homens. A informação sempre foi dada por homens, o poder sempre foi dado por homens, as leis sempre foram dadas por homens. As mulheres devem questionar primeiramente o que vem dos homens. Eu não estou a dizer que qualquer coisa, não, espera aí, tu és homem, deixa pensar primeiro, não. Mas quando um argumento vem para favorecer o homem e atacar a mulher, vocês devem fazer uma retrospectiva, analisar primeiro o que é que aquilo é e só depois aceitarem. Ou se não aceitarem, critiquem se for necessário criticar. Eu não faço isso que eu estou a fazer, eu não defendo mulheres para me beneficiar, não. Eu tenho irmãs. Eu posso vir a ter uma filha. Eu não quero que as minhas irmãs, nem uma futura filha minha, vivam o que eu vejo as mulheres de hoje em dia viverem. Eu não quero que elas sejam julgadas por coisas que elas não fizeram. Mas agora, para vocês, em primeiro lugar estão vocês. Para os homens, em primeiro lugar também deveriam estar as mulheres. Porque assim, há uma hierarquia de problemas.
O homem também é prejudicado em vários aspectos, tudo muito bem. Mas se quisermos comparar prejuízos que os homens sofrem, prejuízos que as mulheres sofrem, a discrepância é enorme. É uma questão de prioridade. Não é egoísmo, não é errado, é priorizar o que está pior. Eu, por exemplo, nunca vou priorizar os problemas que a comunidade LGBT sofre e deixar de lado os problemas da comunidade negra. Nunca, jamais, never, porque a comunidade LGBT tem ajuda em toda parte, em toda parte. A comunidade negra não é ajudada por ninguém e o pior de tudo é que ela não se ajuda a si mesma. Então é apenas uma questão de prioridade. Da mesma forma que vocês mulheres devem priorizar os vossos problemas e só depois focarem os problemas dos homens. Mas os homens também estão a sofrer, não sei o quê. Ok, os homens também estão a sofrer, mas a sofrência dos homens, enquanto é esta, a sofrência das mulheres é esta. Nós só vamos poder lutar nesse patamar, de igual para igual, a partir do momento em que diminuirmos os problemas das mulheres. Priorizar. Os homens podem estar a sofrer, mas enquanto as mulheres estiverem a sofrer mais, não devemos dar prioridade aos homens, mas sim às mulheres. A partir do momento em que os problemas das mulheres diminuírem até se equipararem aos problemas dos homens, aí sim podemos distribuir as soluções de igual para igual, as lutas de igual para igual. Enquanto isso não acontecer, devemos sempre priorizar quem está a sofrer mais. Imaginem que tens dois mendigos que estão a passar fome. Um alimentou-se ontem, mas está com muita fome, o outro alimentou-se há 3 semanas atrás. Os dois estão a passar muita fome, os dois estão a sofrer. Só tens a opção de dar a alimentação para um deles. Para qual dos dois é que vais dar? Eu daria para o que se alimentou há 3 semanas atrás. Porque nesse momento, por mais que eu também esteja a sofrer, mas ele está a sofrer muito mais. Prioridade. Então, chegamos ao fim. Espero que analisem bem o que eu disse, que não julguem as mulheres simplesmente porque vos apetece julgar. Tentem ter um olhar mais holístico de toda a situação. Partam sempre daí para fazer qualquer tipo de juízo de valor. Não é só julgar porque são mulheres, porque as mulheres hoje em dia já não se respeitam, não sei o quê, enquanto os homens praticamente nunca se respeitaram. Porque chega de julgarmos um e deixarmos o outro em paz enquanto ele faz a mesma coisa, ok? Não é justo, eu penso que está errado continuarmos a fazer isso. Pá, é tudo o que eu tinha a dizer, já sabem o que têm a fazer. Subscrevam, comentem, metam os likes, partilhem o vídeo, que eu acho que esse vídeo é muito interessante. E muito obrigado a todo mundo que me segue, é a primeira vez que eu agradeço, acho eu. Muito obrigado e é tudo. Meu nome é Décio Tomás Ferreira e vemos ao gosto pela internet. Eu não dou tempo ao tempo.